Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo para lá de polêmico para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. E meus amigos, vamos falar muito aqui sobre a situação do VAR. Hoje o Luiz Melo e o Carlos Brasil estiveram lá na FERJ. O Carlos Brasil deu uma declaração muito polêmica, a qual a gente vai questionar aqui. Vamos abordar o assunto da Copa do Brasil. Hoje o Vasco da Gama treinou sob um calor intenso aqui no Rio de Janeiro. Vamos abordar muito aqui a situação da grana do investidor da 777, perfeito, entrou hoje no Vasco da Gama os 70 milhões. Vamos falar aqui com que vai ser gasto esse dinheiro e a gente vai falar aqui sobre o dia 10, porque o dia 10 promete. Vai ter uma reunião no Conselho Deliberativo onde vai ser votada aí a proposta do Estatuto da SAF e a gente pode ter uma reviravolta no mesmo dia aí na Justiça. Então, gente, hoje eu conversei com muita gente aí da situação, pessoas que a gente tem amizade da oposição e de um lado ou de outro. Essa situação da SAF no Vasco tende a ser judicializada. E a gente vai falar muito aqui também sobre a AGE. Então, meus amigos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Eu peço a vocês aí para tirar o espírito aí de pedrejar a gente, porque o nosso dever aqui é passar para vocês o que poderá acontecer com o Vasco da Gama. Aqui eu não quero formar opinião. Bem, meus amigos, hoje o Luiz Melo e também o Carlos Brasil estiveram lá na FERJ com a comissão de arbitragem. E é o seguinte, o Carlos Brasil saiu de lá convencido e deu uma declaração que não foi pênalti. O Vasco, além de mandar um rubro-negro, que é o Luiz Melo, para essa audiência aí com a comissão de arbitragem, simplesmente sai de cabeça baixa quando o Carlos Brasil diz que a bola bateu no rosto do jogador rubro-negro. Essa opinião não simboliza a opinião do vascaíno. Para mim, pênalti. E essa diretoria aí não representa o Vasco da Gama em nada. Para eles, tanto faz como fez. O Mulambo tá certo. O lance deles agora é vender o Vasco da Gama, fazer com que o Vasco se transforme em SAF. Bom, meus amigos, relativo aí à Copa do Brasil, a gente hoje tomou conhecimento que o Vasco treinou sob forte calor lá em Jacarepaguá, no CT Moacir Barbosa, visando o jogo aí contra o Juazeirense. A gente pode ter mudanças na equipe vascaína, certo? A tendência é que o Everton e também o nosso Raniel volte à equipe titular, mas vamos aguardar aí o técnico Zé Ricardo confirmar. Amanhã o Vasco da Gama treina na parte da manhã e viaja para a Bahia na parte da tarde para jogar na quarta-feira às 21h30
contra o Juazeirense, que está na 8ª colocação no Campeonato Baiano. Ou seja, é o antepenúltimo e o Vasco tem a obrigação de vencer. Empate, penalidades máximas. Bom, meus amigos, hoje a gente tomou conhecimento aí que a grana pingou. Os 70 milhões finalmente entraram aí nos cofres vascaínos. A diretoria do Vasco diz que vai usar o dinheiro para poder quitar salários. Segundo eu tomei conhecimento hoje, alguma coisa com relação a salário atrasado foi acertada. Fornecedores, o Vasco está com muito tempo aí atrasado com os fornecedores. Parcela do RCE, o Vasco vai fazer o pagamento ainda esta semana do regime centralizado aí de execuções, e o Vasco pretende pagar a Procuradoria da Fazenda Nacional. Se sobrar alguma coisa, o Vasco da Gama vai reforçar o elenco aí. Hoje muito se falou aí de Souza no Vasco da Gama e de Alex Teixeira. Por enquanto, meus amigos, só especulação aí, notícias vagas aí de alguns canais de YouTube. Bom, com relação à dívida aí, a gente tomou conhecimento que hoje o Hotel Bourbon ingressou com uma ação em face do Vasco da Gama no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Esse valor aí de R$41 mil que o Hotel Bourbon está cobrando na Justiça é referente à estadia do Vasco em 2021 lá em Atibaia, onde o Vasco ficou um tempo lá para sair do Rio de Janeiro. Bom, é o seguinte, meus amigos, dia 10 promete. Dia 10 a gente vai ter aí a reunião do Conselho Deliberativo, eu falei isso no vídeo da parte da manhã, perfeito, onde vai ser analisada aí a proposta estatutária da SAF. Simultâneo a isso, a gente vai ter aí o julgamento do Dr. Paulo Roberto. Tende o Dr. Paulo Roberto permanecer como juiz neste processo. Como você sabe, Laureano, porque existem várias jurisprudências aí, é só vocês pegarem no site do Tribunal de Justiça, várias jurisprudências aí que remetem aí que o Paulo Roberto pode julgar o caso. É o seguinte, muitos dizem que essa sentença do Paulo Roberto está pronta, até porque tem uma gravidade muito grande. O futebol do Vasco está para ser vendido. E aí é a situação, minha gente. Isso vai ser judicializado ou pelo Jorge Salgado, se essa situação aí prosperar, dessa sentença for favorável ao Levenciano, ou vai ser judicializado aí por alguns beneméritos do Vasco, caso essa venda passe, porque o Jorge Salgado está sob júdice. Então isso vai dar o que falar. O Vasco, mais uma vez, vai estar envolvido aí no noticiário do que tangencia a justiça, e mais uma vez a gente não vai conseguir resolver as coisas de dentro de São Januário. A gente vai ter que externar mais uma vez. E sobre a situação da AGE, gente, muitas pessoas assinaram hoje, tá? Tá muito bem encaminhado. Quem viver, verá, e a gente vai ter novidades aí. Então, gente, guarde esse dia, dia 10, promete. Eu agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles, e que sejam dias melhores para o torcedor cruzmaltino. Vai dar Vasco, valeu!